Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos conversar agora sobre equilíbrio iônico. Nossa aula vai ser separada nesses 4 tópicos: equilíbrio iônico, constante de ionização, lei da diluição de Ostwald e potencial de ionização, certo? Bom, equilíbrio iônico basicamente é o equilíbrio químico de eletrólitos em solução aquosa, turma. Isso é muito comum quando nós temos ali a ionização de um ácido, a dissociação de uma base, ou até mesmo a dissociação ali de um sal, certo? Então, basicamente, é o equilíbrio envolvendo eletrólitos em solução aquosa. Simples. Basicamente, também temos que estar sempre em mente que, por ser um equilíbrio, é uma reação reversível, ou seja, ela pode acontecer tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, por reagente formando produto, como produto formando reagente novamente. Perfeito? Aqui no nosso slide a gente tem ali a exemplificação de uma ionização em ácidos e uma dissociação em bases. Tem que lembrar, ionização em ácido, por quê? Porque ácido é composto covalente. E como composto covalente, ele tem, para o processo de se tornar um íon, ele sofre então uma ionização, certo? Então, ó, um ácido genérico em solução aquosa, que sendo ionizado em H+, e o ânion respectivo daquele ácido. A base, ela sofre dissociação. Por quê? Porque já é um composto iônico, turma. Então, se é composto iônico, ela apenas ocorre a separação dos seus íons nesse processo, que a gente chama de dissociação. Bom, como é um processo que está em equilíbrio, a gente consegue quantificar isso, certo? Então nós trabalhamos com a constante de ionização Ki, certo? A constante de ionização dessas substâncias. A constante de ionização, ela não vai levar em consideração a concentração de água do ambiente na qual aquele soluto está dissolvido, seja o ácido, seja a base. Por quê? Porque a concentração de água é tão mais abundante do que a concentração de ácido, por exemplo, que ela está no valor constante. Então, a gente não leva em consideração nos cálculos por esse motivo. Vale ressaltar que Ki é constante de ionização de modo geral. Se você ver em algum momento a expressão ali, Ka, certo? Ka, ela necessariamente é a constante de ionização em ácidos. Certo? Então olha aqui, para um ácido de fórmula geral, nós temos ali a ionização desse ácido. Calculando a constante de concentração baseada no mols, a gente verifica ali que a concentração da água ela é constante, logo o Ka do ácido, ele se dá ali pela a concentração dos produtos, né, ou seja, do H+, com o ânion, sobre a concentração total do ácido. Basicamente, a gente pode representar a nossa constante de ionização de ácidos ali, daquele modo mais simplificado. Ka é igual à concentração de H+, vezes a concentração do ânion sobre a concentração total daquele ácido, que não está ionizado, certo? Dentre os exemplos, ali, a ionização do ácido fluorídrico, a ionização do ácido acético, e vale ressaltar que o Ka, ele possui uma relação com a força do ácido. Da mesma maneira que nós já estudamos a questão do grau de ionização de um eletrólito, seja em ácidos, por exemplo, que se dá por alfa, onde que alfa é a quantidade de moléculas ionizadas sobre a quantidade de moléculas totais multiplicado por 100, para ter uma porcentagem, e aqui lembra lá que um ácido forte ele possui um grau de ionização, que é esse alfa, superior a 50%, um ácido moderado ele vai ter um grau de ionização entre 5% e 50%, e um ácido fraco ele vai ter um grau de ionização inferior a 5%. Lembraram? Então, essa associação do grau de ionização junto com a ideia do Ka, quanto maior o Ka de um ácido, quanto maior, ou seja, a constante de ionização de um ácido, mais forte esse ácido. Por quê? Não faz sentido? Vamos pegar aqui, vamos pegar, o Ka de um ácido genérico, que ele deu lá pra gente, é igual à concentração de H+, correto? Vezes a concentração do ânion daquele ácido sobre, a concentração do ácido no ionizado. Olha aqui, turma, é proporcional.
quanto maior o Ka, maior é a concentração do quê? Das formas ionizadas desse ácido. Ou seja, quanto maior a concentração de forma ionizada, significa o quê? Significa que esse ácido está mais ionizado, porque também na mesma forma maior Ka, menor aqui, ó, a concentração do ácido não ionizado. Ou seja, quanto mais ionizado esse ácido, mais forte ele é. Consequentemente, vai ser maior também o grau de ionização. Então, tem que ter em mente isso. Vale ressaltar aqui, ó, por valores de Ka, uma classificação que vai auxiliar muito vocês na identificação prévia, é aqui, ó. Um ácido que possui um Ka ali com valor de 10 à terceira, na casa decimal 10 vezes 10 à terceira, é um ácido muito forte. Entre 10 a menos 2 e 10 à terceira, é um ácido forte. Entre 10 a menos 7 e 10 a menos 2, fraco. E abaixo de 10 a menos 7, é um ácido muito fraco. Então, isso vai ajudar bastante. Vale ressaltar que cada ionização, cada hidrogênio ionizável de um ácido, ele possui o seu Ka. Como assim, professor? Vamos trabalhar com poliácido. Olha aqui o exemplo do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele é H2, no caso aqui, ácido sulfuroso, desculpa. H2SO3, ácido sulfuroso. O ácido sulfuroso, ele possui o quê? 2 hidrogênios ionizáveis. Ou seja, a cada ionização vai gerar um valor de Ka diferente. Sendo que o primeiro Ka, ele dá a ionização do primeiro hidrogênio e ele vai dar um valor. O segundo Ka vai dar outro valor e normalmente é um valor menor de Ka. E se fosse, por exemplo, um ácido com 3 hidrogênios, o terceiro Ka ia ser menor do que o Ka2 e o Ka1. Por quê? Porque, turma, concorda comigo que ó, você ionizou um hidrogênio, você gerou uma carga negativa ali ó, no produto. O segundo hidrogênio é mais difícil você ionizar ele. Por quê? Porque ele tem uma leve atração por a carga negativa que já gerou na molécula. Então é um pouquinho mais difícil de ionizar ele, por isso que o Ka dele é inferior, certo? O Ka da ionização, a constante de ionização total desse ácido se dá pela multiplicação dos Kas parciais de cada hidrogênio. Perfeito? Visto isso, constante de dissociação, ou seja, o Kb agora. Kb é sempre relacionado com base. E a ideia do Kb a linha de raciocínio é muito parecida com a linha de raciocínio da constante de ionização de ácido, no sentido que concentração dos produtos sobre a concentração da base não dissociada, e sempre ressaltando que no caso das bases vai ser mais frequente isso, a concentração do produto elevada ao seu coeficiente. Nós temos bases aí que vão gerar 3 mols de hidroxila dissociado, então você tem que levar em consideração isso. Por exemplo, o hidróxido de alumínio, ALOH3, certo? ALOH3 gera 3 mols de OH- na dissociação. Então você tem que levar isso em consideração, a mesma ideia do equilíbrio químico que nós estávamos vendo em aulas anteriores. Então a linha de raciocínio é bem parecida. Bom, lei de diluição de Ostwald. O que isso quer dizer, turma? Basicamente é uma expressão deduzida matematicamente que ela vai relacionar a questão da constante de ionização com o grau de ionização desse eletrólito. Basicamente, olha aqui, essa expressão se dá por Ki é igual à concentração daquele determinado ácido, daquela determinada base, vezes o seu grau de ionização, sobre 1 menos o grau de ionização. Vale ressaltar que essa fórmula ela pode ser adaptada para uma versão mais curta ali, que é Ki, a constante de ionização é igual a concentração vezes o grau de ionização ao quadrado. E quando que você usa cada uma? Turma, quando nós temos um grau de ionização que é muito baixo, um ácido fraco, por exemplo, um ácido fraco, a tendência de que o grau de ionização seja a 0, concorda comigo? Quando ele é muito fraco, a tendência dele é que seja 0. 0 menos 1 é 1. Então, é meio que uma forma de dedução. Você só vai utilizar essa fórmula completona aqui, ó, quando você estiver trabalhando com ácido moderado ou forte, perfeito? Normalmente com ácido forte. A outra é quando você estiver trabalhando com um eletrólito fraco, que tem uma constante, que tem um grau de ionização baixíssimo, você utiliza a outra versão.
Vale ressaltar que essa prova aqui, essa equação, ela também mostra o seguinte: como a concentração é o número de moléculas, o número de mols em um determinado volume, e você realizando o cálculo matemático, de tal maneira que quanto maior a diluição dela, quanto maior a diluição que você realiza nessa... Basicamente é o seguinte, ó, KI, certo? Para ficar mais fácil a visualização. Ó, aqui, ó, a constante de ionização, concorda comigo que ela é igual à concentração vezes o grau de ionização daquele ácido ao quadrado. A gente pode trocar a concentração por o quê? Ó? Concentração é igual o número de mols sobre um determinado volume vezes o grau de ionização. Tá dividindo? Passa multiplicando. Logo, ó, KI vezes o volume é igual o número, a quantidade de matéria vezes o grau de ionização ao quadrado. O que isso quer dizer? Você está trabalhando com ácido fraco aqui, ó. Nessa dedução matemática, KI vezes volume é igual a quantidade de matéria vezes o grau de ionização ao quadrado. O que isso significa? Que olha aqui, ó, quanto maior o volume que você colocar de solvente, ou seja, quanto mais diluído quanto mais água você colocar nesse sistema, quanto mais solvente você colocar, você aumentando o volume, então, o que você aumenta? O grau de ionização desse ácido ou o grau de dissociação dessa base. Então, quando você está trabalhando com ácidos e bases fracas, aumentar o volume, de determinado geral, você aumenta o grau de ionização desse composto, certo? Então, continuando, potencial de ionização, o pKi, basicamente, para valores constantes muito pequenos, a gente utiliza o logarítmico. Você está trabalhando com casa de 10 elevado a menos 6, menos 7, para facilitar o cálculo, então a gente acaba trabalhando com logarítmico. Vale ressaltar que pKa, que é quando a gente trabalha com ácidos, o pKa ele vai se equivaler ao valor do pHa, o potencial hidrogenônico, somente que é um valor do pH quando você tem 50% das moléculas ionizadas e 50% das moléculas não ionizadas. Normalmente é um valor tabelado, certo? E auxilia muito ali para cálculos futuros que vocês irão ver. Vale ressaltar também aqui, ó, que nós temos, ó, o Ka e a relação do pKa. Quanto maior o Ka, a constante de ionização, maior também o potencial de ionização, consequentemente maior a força desse ácido. Para nós encerrarmos a aula, um único exercício para fixar tudo isso que nós vimos. Olha lá, ó. Um ácido HX apresenta uma constante de ionização igual a 10 elevado a menos 6 a 25 graus Celsius. Calcule o grau de ionização desse ácido misturado numa solução 0,01 mol por litro a 25 graus Celsius. Turma, ele quer saber o grau de ionização, ele te dá o valor, o KI, a constante de ionização do ácido e a concentração do ácido. O que você vai usar? A lei de diluição de Ostwald. Qual das duas versões? Vamos aqui, ó. Lembra lá. Primeira coisa, esse ácido que ele está comentando com a gente, é um ácido forte ou um ácido fraco? Olha lá, a constante de ionização dele é igual, ó, 10 a menos 6. 10 a menos 6, lembra lá na tabelinha? De 10 a menos 7 a 10 a menos 2 é um ácido fraco? Então, 10 a menos 6 é quase até 10 a menos 7. Ele está mais perto de 10 a menos 7. Então, é um ácido fraco com tendência a ser muito fraco. Mas ele é um ácido fraco só. Se ele é um ácido fraco, a gente vai utilizar a versão onde nós não precisamos utilizar ali o denominador, certo? Então, olha lá, ó. A constante de ionização, então, ela vai ser igual à concentração desse ácido, que no caso é o ácido HX, vezes o grau de ionização desse ácido ao quadrado. KI, qual que é o valor de KI? KI, a constante de ionização é igual, ó, a 10 a menos 6. Igual, concentração do ácido, 0,01 vezes alfa ao quadrado. Tá multiplicando, passa dividindo, olha lá, ó, alfa ao quadrado é igual a 10 a menos 6 divididos por 0,01. O que você pode fazer aqui para facilitar a tua vida e facilitar o cálculo? Olha aqui, ó, 10 a menos 6, 2, ó, pula a vírgula duas casas, 10 a menos 2. Logo, alfa ao quadrado é igual a, fazendo isso aqui, 10 a menos 4. Perfeito? 10 a menos 4 ao quadrado, turma, vai dar um valor
se eu não me engano, de 10. 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a menos 4. Não, desculpa, a raiz quadrada disso aqui. Tava até me perdendo aqui já, desculpa. Ó, alfa é igual a raiz quadrada de 10 a menos 4. Isso daqui vai dar 10 a menos 2, se eu não me engano. Raiz quadrada de 10 elevado a menos 2, que é a mesma coisa do que 0,01. Certo? Esse é o grau de ionização desse ácido HX. Perfeito? Então tem que ter em mente se é um ácido forte ou um ácido fraco e ter em mente a jogada de que fórmula que você vai utilizar e sempre respeitando as ideias do equilíbrio, ok? Com isso a gente encerra essa aula, agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!